Saudações ouvinte do podcast, como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos, hoje é dia 21 de outubro de 2023, são de momento 4h41 e seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a mais um episódio do Congresso Botânico. Esta semana foi peculiar, aconteceram 30.000 coisas que apenas vêm reforçar o tema que quero trazer para o podcast hoje. Eu de facto gravei na segunda-feira, na quinta preparei-me para editar o episódio, mas eu tenho ficado extremamente picuinhas com a qualidade do áudio dos últimos tempos, por meio de comparação, basicamente. Eu tenho acompanhado muitos bons conteúdos, tanto áudio como visuais, cuja qualidade do áudio é excepcional. E depois quando me meto a editar os meus episódios e dou-me conta de que se calhar não estão com aquela qualidade que eu gostaria que estivessem, começo a ficar frustrada e prefiro gravar tudo de novo até conseguir o resultado que quero. Isto é péssimo, tenho já a dizer, porque perco o triplo do tempo e dou por mim a fazer a mesma coisa imensas vezes, mas dizem que a prática leva à perfeição, então eu vou continuar com esta estratégia até encontrar uma solução melhor. No entanto, contudo, todavia, tenho a dizer que todo este percurso de fazer e refazer, experimentar e deixar de experimentar, faz parte deste sentimento que quero partilhar hoje aqui contigo no podcast. Hoje quero falar sobre o Diário da Gratidão. Desde 2019, que eu tenho mantido uma prática diária de journaling. Eu sempre fui pessoa de manter um diário, só que era um hábito que não era muito consistente e tornei-o consistente, se não me engano, desde 2019, sensivelmente. Ou um pouco antes, diria. Mas 2019 é a data que me vem mais à cabeça. Desde então que eu tenho feito por escrever praticamente todos os dias sobre o que me vai na cabeça, como é que foi o meu dia, esvaziar a cabeça, basicamente. E em 2020 eu comecei a aproximar-me mais da espiritualidade, isto é, este constante lembrete consciente de que somos apenas uma única partícula que se transforma e se transmite de formas diferentes, com corpos diferentes, maneiras de pensar diferentes, mas que ao final do dia acabam por ser a mesma coisa, porque as mesmas partículas que estão no nosso corpo estão também na natureza, ou pelo menos noutras expressões da natureza, nas plantas, nos animais, nas casas, na estratosfera, que seja. E isso para mim é a espiritualidade, é este constante lembrete de que nós somos um e que existem energias, sim, que nos movem daqui e dali, só que consoante as ciências que têm nomes diferentes. Uma das particularidades da prática da espiritualidade é a de agradecermos sempre que pudermos pela vida que temos, pelas coisas que temos, pelas nossas conquistas. Só que eu tornei ainda mais consistente o Diário da Gratidão, penso que no início deste ano, em que comecei a estudar mais sobre finanças pessoais, comecei a aplicar os conhecimentos que adquiri nos últimos 2 anos na terapia sozinha, em que comecei a estar mais consciente daquilo que sinto, daquilo que penso e para onde quero ir, sem estar no papel que eu já conhecia de vitimização constante. E vou só fechar aqui a janelita. E uma das dicas que vi durante as minhas pesquisas sobre finanças pessoais foi a de mantermos um diário da gratidão onde apontamos pelo menos 3 coisas pelas quais nos sentimos gratos. E eu, tendo crescido muito cética sobre tudo e sobre nada, é um traço de personalidade que eu ainda estou a aprender a compreender, a ultrapassar, a regular, porque o ceticismo, embora seja bom para alguns aspectos da nossa vida, para outros só nos atrapalha, e falo muito por experiência própria, em que se eu acreditasse um pouco mais, talvez as coisas teriam acontecido de outra maneira, mas de qualquer das maneiras eu não quero, ou pelo menos não desejaria que as coisas tivessem acontecido de outra forma, porque o lugar onde estou neste momento
é o lugar onde eu sempre quis estar e sempre imaginei. Com os seus desafios, que eu não estava à espera, obviamente, mas tal como eu costumo dizer aos meus amigos, aos meus pais, nós só estamos nos sítios onde estamos preparados para estar. O universo, Deus, vida, que seja qual for a entidade cósmica na qual acreditemos, não nos coloca em situações onde nós não estejamos preparados para lidar com as consequências boas e as consequências más. Por isso, e devido também a esta prática diária de agradecimento, eu dei-me conta de que realmente o ceticismo atrapalhou-me imenso. E um dos objetivos com o episódio de hoje é partilhar como é que para mim manter um diário da gratidão me ajuda muito, ou me tem ajudado bastante, a olhar para a vida de outra forma e a conseguir conquistar as pequenas metas que traço para mim nos últimos tempos. Posso dizer que manter um diário da gratidão ajuda-me a compreender o meu percurso, o que sinto e o porquê. Eu sinto que com a reflexão consistente e consciente daquilo que estou a apontar, eu estou a abrir um espaço para que as minhas emoções venham ao de cima, para que eu possa avaliar e entender porque é que devo agradecer por elas. É muito tendencioso apontarmos o dedo para as emoções negativas como sendo algo muito mau e prejudicial para o nosso desenvolvimento, mas com o Diário da Gratidão eu tenho aprendido que todas as emoções são válidas. Aliás, eu aprendi isto em terapia, mas reforço todos os dias quando estou a agradecer. Todas as emoções são válidas. As emoções boas são boas porque nos conseguem ajudar a traçar o nosso perfil, a nossa índole, que tipo de pessoas somos, e as más também. E muitas vezes as emoções más, ou ditas menos boas, são as que de facto nos ajudam a melhorarmos a pessoa que somos, para que também consigamos atingir a qualidade de vida que queremos. Porque se estivermos constantemente a guiarmos-nos pelas emoções positivas, há uma tendência para nos conformarmos e nos encostarmos ao ponto de estagnarmos, e isso não é bom. O desconforto tem o seu quê de positivo a partir do momento em que nos impulsiona, a partir do momento em que nos inspira a pensar e a refletir melhor sobre a nossa vida e o que é que andamos para aqui a fazer. E dali, se estivermos aptos para tal e se tivermos também um círculo de pessoas que nos consiga ajudar a fazer essa reflexão, daquela emoção negativa, daquele aspecto negativo de personalidade, conseguimos arranjar soluções para melhorarmos. Um exemplo, quando eu estive num dos meus trabalhos este ano em restauração, tanto em restauração como em loja, o desconforto que eu sentia pelo facto de estar a dedicar 8, 10 horas por dia a um projeto alheio foi o que me impulsionou a decidir tornar-me artista a tempo inteiro. E, claro, tirando as impressões que os outros possam vir a ter da decisão que tomei, o que acaba por ser um pouco irrelevante, porque ao final do dia quem está com a cabeça encostada à almofada sou eu, e quem tem que pensar se é positivo ou não para a minha vida sou eu, e com a idade que tenho acho que não me deveria preocupar assim tanto com o parecer dos demais. Mas esse desconforto num ambiente de trabalho que realmente me deu um soco no estômago neste aspecto foi bom para que eu valorizasse mais e com mais urgência a minha vida de artista, a minha carreira de artista. E dali adiante eu comecei a traçar planos, objetivos, aos poucos tenho vindo a entrar em contacto com pessoas, a receber encomendas, a entregar as mesmas encomendas, a receber por isso, e é muito bom porque mostra-me que é possível. Além do mais, ainda dentro deste desconforto, dentro do trabalho, eu quando fui despedida da Bershka, óbvio que fiquei chateada, não é? Afinal tinha perdido um trabalho sem perceber bem o porquê, tinha perdido uma fonte de rendimento, mas ao mesmo tempo ter estado na Bershka deu uma oportunidade de conhecer ao vivo uma artista portuguesa que eu admiro bastante, que é a Pitanga. Ouvi coisas da boca da Pitanga que guardo até hoje e a partir dali sei que mesmo que a experiência não tenha sido a mais positiva de todas, e cujo desfecho também não tenha sido o mais positivo de todos, acabou por ser muito bom
para o meu crescimento e o meu desenvolvimento. As situações negativas, aliá-las ao diário da gratidão, à prática da gratidão, ajuda-me também a relativizar as situações, sobretudo em momentos de maior aperto. Eu posso estar super mal, mas em comparação com outra fase de vida já ultrapassada, posso agradecer pela força que senti ali, naquele momento passado, pedindo um acesso renovado a outra que, com toda a certeza, me retirará da situação atual. Ou seja, eu acredito que 99% da população já tenha passado por fases da vida em que parecia que não ia acabar, que parecia que as soluções estavam super inacessíveis, que não existiam, que dali para a frente só pioraria. Só que ultrapassámos, certo? E às vezes nesse momento de superação não temos consciência de que agradecer é importante. E aí voltamos novamente a tropeçar, temos novamente que reagendar a nossa vida, reformular os nossos métodos, e quando temos esta percepção de que agradecer é importante para o nosso desenvolvimento, aí começamos a relativizar. Eu, por exemplo, já passei por situações muito chatas em relação ao meu corpo e agora continuo com os mesmos remoinhos mentais. A questão é que de todas as vezes em que eu achei que não conseguiria ultrapassar um complexo, eu consegui ultrapassar, porque adotei estratégias e comportamentos que me ajudaram a saltar de um patamar para o outro. E eu sei o que é que eu preciso de fazer para de facto conseguir adormecer e acordar relaxada e confiante no meu corpo. Então, no momento presente, o que é que eu posso fazer para de facto me sentir bem? Como é que eu posso agir daqui adiante? E quando eu agradeço pelo corpo que tenho, pela capacidade, força, flexibilidade, capacidade motora no caso, a inteligência, a velocidade saudável de pensamentos, embora às vezes entre assim numa espiral de overthinking muito pouco saudável, a capacidade de sentir emoções e sentimentos, a capacidade de comunicar aquilo que quero, aquilo que sinto, aquilo que penso. Todos estes aspectos saudáveis do meu corpo são aspectos pelos quais eu devo agradecer todos os dias, porque, a bem ou a mal, se deles conseguir retirar um aspecto ou outro para montar uma estratégia para me sentir melhor, eu já estou a avançar. O facto de, mesmo olhando ao espelho, criticar um ou outro ponto do meu corpo, mas mesmo assim não ser tão excessivo como costumava ser, é um ponto de agradecimento. É um momento para agradecer pelo facto de eu já não ser tão crítica em relação ao meu corpo como costumava ser. Ou seja, eu meto-me a relativizar. Ao mesmo relativizar o stress em ambiente de trabalho versus o stress em ambiente académico. Toda a gente sabe que trabalhar é muito mais, não diria muito mais porque também depende da personalidade e do objetivo de cada pessoa, mas na minha experiência, trabalhar, ainda por cima eu sempre trabalhei na restauração, trabalhar sempre foi muito mais pesado mentalmente e fisicamente para mim do que o ambiente académico, do que ter que chegar a casa a estudar. Então, utilizando essa resiliência que aprendi a desenvolver em ambiente de trabalho, eu posso aplicá-la agora, por exemplo, no ambiente académico. Porque se eu conseguia ficar não sei quantas horas de pé, a carregar não sei quantas bandejas, a atender não sei quantas pessoas, muitas delas a pensar que tinham o direito de se chegar a nós e falar connosco como se fôssemos cães de rua. O facto de eu ter ouvido coisas que não deveria da boca de gerência e mesmo assim ter conseguido chegar onde estou com a saúde mental em dia, claro que com os seus altos e baixos, com as aprendizagens que guardo e novamente na faculdade, pegando em tudo isto que eu aprendi e aplicando agora na vida académica, óbvio que me vou sair bem, óbvio que vai correr tudo bem e óbvio que vai doer muito menos do que, por exemplo, nas minhas 2 primeiras experiências na faculdade, em que de facto era um bicho de 7 cabeças para mim acordar e ir para a faculdade para ter aulas e desenvolver projeto e ouvir coisas ou matérias que não me interessavam assim tanto, porque também não tinha noção do que é que me poderia interessar. E quando eu me meto a agradecer pelas oportunidades que a vida me coloca à frente e pelas mudanças também de acordo com os meus objetivos, eu dou-me conta de que
se calhar sou capaz de conquistar o que faz sentido para mim, e se estou a agradecer por uma conquista é porque eu fiz por isso. Como tal, se tive a capacidade de alcançar esse objetivo, tenho muito mais coragem para agir mais. O ato de agradecer acaba também por intercalar todos estes pontos que mencionei, porque relativizar ajuda-me a compreender que sempre tive coragem e que sempre tive a capacidade de alcançar os objetivos que sempre quis. Ao contrário da minha personalidade, ou pelo menos ao contrário da minha postura mais insegura, mais desconfiada, mais amedrontada, eu tenho provado a mim mesma de que eu sempre tive capacidade para fazer certas coisas. Se calhar só não estava num ambiente propício, de acordo com as atividades que me interessavam, porque com a minha experiência, tanto de faculdade como de trabalho, como de carreira e sonhos e tudo mais, eu tenho-me dado conta, também aliado àquilo que já ouvi e pesquisei, mas eu tenho-me dado conta de que muitas vezes nós não sucedemos porque nós não estamos realmente no sítio onde precisamos de estar. E agora contradisse um pouco aquilo que comecei por apontar no momento inicial do episódio, mas o desconforto, claro, temos que agradecer pelo desconforto porque o desconforto acaba por ser um impulso, mas muitas das vezes a nossa vida não desenvolve como nós queremos porque nós não estamos no sítio onde o nosso coração quer estar. Não é que nós não tenhamos de lá estar, nós temos de lá estar às vezes para termos esta percepção, este vislumbre, este acesso à informação de que, espera, se calhar eu não estou onde o meu coração precisa de estar. E a partir do momento em que colocamos o nosso coração no sítio certo, as coisas começam a desenrolar-se. Uma vez, em conversa por causa da primeira semana de aulas, a Pitanga disse-me uma cena que foi: garante que estás onde o teu coração se sente sossegado. E isto vai muito ao encontro do que eu tenho dito até agora. E agradecer por sentir o coração sossegado é reconhecer que eu estou onde ele quer estar. É agradecer por eu ter tido a coragem para tomar de certas decisões, muitas delas difíceis, complexas de resolver e de aceitar, mas ainda assim tive a coragem e a capacidade de bater o pé e dizer: não, eu não quero estar aqui, eu quero estar ali. E se para estar ali implica percorrer este percurso, ultrapassar estes desafios, ficar talvez um pouco mais resguardada e sozinha, eu vou abraçar isso e dali hei de retirar, enfim, 1001 presentes e bênçãos que o universo tem para me oferecer. E quanto mais aplico a coragem, mais vou agindo. E quanto mais agradeço, parece que estou a estimular ainda mais coragem para fazer, porque estou a reconhecer que sou capaz. Agradecer também ajuda-me a dar conta de que nem tudo o que eu desejo é meu e que os livramentos são algo muito positivo. Já disse muitas vezes aqui, muito ligado à vida romântica, e eu acho que continuo a insistir no tema romântico aqui, não só para trazer-nos a todos um pouco à consciência de que a vida não se resume ao romance, e também porque eu entre amigos não tenho falado muito da minha vida romântica porque eu estou super focada na minha vida académica, profissional e na minha saúde, e sinceramente não estou com muita paciência para estar a pensar em namoros e romances e amores e coisas assim do género. Então acabo sempre por dar este exemplo no podcast, mas eu muitas vezes lamentei por não me ter relacionado com determinadas pessoas, só que olhando para trás, quando eu me meto a relativizar e a comparar e a colocar-me realmente em situações com as pessoas com quem não me relacionei e dou-me conta de que aquilo jamais poderia ter resultado, uma vez que os valores não se cruzam, os objetivos não se cruzam, as personalidades não se cruzam, até que ponto é que aquela relação poderia ter corrido bem, tanto para uma pessoa como para a outra, até que ponto é que poderíamos ter crescido em conjunto, até que ponto é que teria sido saudável, de facto, envolver-me com alguém que quis imenso por questões de carência, fantasia, que seja, e não porque fazia realmente sentido partilhar-me e deixar que a pessoa se partilhasse também comigo. Oportunidades de trabalho, por exemplo, muitas vezes, claro que por necessidade, por responsabilidade, lamentamos quando não nos ligam de volta de um trabalho, ou quando começamos a trabalhar e passado uma semana ou duas temos que sair, ou
tiram-nos a nós daquele cargo. Lamentamos porque não temos acesso àquele trabalho que nos vai permitir pôr as contas em dia. E isso é muito compreensível. Mas já paraste para pensar na quantidade de desafios, obstáculos, merdas das quais te livraste pelo simples facto de não estares naquele ambiente de trabalho com aquelas pessoas em específico? Eu, quando me comecei a tornar consciente de que às vezes os nãos são grandes sims, comecei a sentir um alívio pelas coisas que não vivi. E depois de ter lido The Midnight Library, acho que reforcei ainda mais este entendimento, porque nem sempre aquilo que eu desejo é meu, nem sempre aquilo que eu desejo é para mim. Isto também vai muito ao encontro da questão de, não que eu não tenha de estar em determinados sítios para crescer, mas será que é o sítio onde o meu coração quer estar? Será que é lá que o meu coração está sossegado de facto? Às vezes os nãos dão-nos acesso a um tempo de reflexão muito longo, no qual nos apercebemos de que, se calhar eu não quero fazer a minha carreira como empregada de mesa, por exemplo. Eu quero fazer a minha carreira como técnica de urbanismo e como artista, ou como podcaster, ou como escritora, ou como pintora, ou como o que quer que seja, ou como cozinheira, pasteleira, adaptadora de receitas. Esse longo período de reflexão, esse não que às vezes chama pelo nosso lado embirrento, o nosso lado frustrado, é uma oportunidade. Os nãos querem dizer que lá mais para a frente existe um sim grandioso à nossa espera, e nós, para alcançarmos esse sim, temos que estar disponíveis. Então, a partir do momento em que eu comecei a agradecer pelas não oportunidades, pelos nãos da vida, pelos livramentos, comecei também a limpar um pouco mais a cabeça, o coração e o espírito para estar atenta às minhas oportunidades. Como tal, agradecer também é um ato que me torna mais otimista, uma vez que eu vejo o lado bom das pequenas e grandes coisas, sejam elas boas ou más. Saber agradecer pelas coisas más não só demonstra um certo grau de maturidade, como é um gesto de reconhecimento pela necessidade do equilíbrio da minha vida, além da orientação que os momentos não proporcionam. Se não era para mim, é mesmo bom que não exista na minha vida. Os não são também sinónimo de algo melhor que está a caminho, mesmo que haja a possibilidade de algo ruim poder piorar. Exato. Não tenho muito mais a acrescentar sobre este ponto, porque realmente reconhecer que algo não é para mim é também reconhecer que existe o outro lado. A moeda tem sempre duas facetas. E às vezes é uma questão de tempo. Vamos supor que a situação A não ocorre para mim porque ainda não estou pronto o suficiente para a situação A, e o adequado é a situação D. Passados uns tempos, a situação D acaba por me ajudar a adquirir capacidades, modos de pensar e tantos outros aspectos que de facto me ajudarão a tornar-me capaz de abraçar melhor a situação A. E o nosso coração vai sempre saber melhor do que nós onde é que nós nos devemos meter. Daí que quando agradecemos nos momentos de escassez, estamos a reconhecer que ainda temos a capacidade de contornar determinadas situações, ainda que com menos recursos do que estamos habituados. Isto tem sido muito o meu mote de vida nos últimos tempos. Eu, como tenho trabalhado a freelance, os recursos não são propriamente os mesmos do que estar a trabalhar a contrato para outra empresa. Então há momentos em que há dinheiro, há momentos em que não há, só que mesmo assim eu agradeço, porque mesmo que eu não esteja a receber os milhares de milhões que sonho receber, o facto de receber 50, 60 euros por um desenho relativamente pequeno, ou por um serviço, ou o que quer que seja, agradecer por esses 50 euros é dizer que agradeço pelo trabalho que estou a fazer, pela oportunidade que tenho, e de certa maneira também estou a abrir espaço para que muito mais venha. Nós acabamos por atrair sempre aquilo que pensamos, aquilo que sentimos. Não sei se alguma vez te deste conta disso, de que quando um ciclo de negatividade ocupa mais espaço do que um ciclo otimista, a tendência é de pensarmos cada vez pior e pior e pior e pior, e parece que nunca mais saímos dali. E que às vezes um salto de fé transforma completamente a situação. E a prática diária da gratidão é esse salto de fé.
São pequenos saltos de fé que de certa maneira nos orientam através de um foco de luz muito pequenino e que nos diz, olha, a direção é por aqui. Não vale a pena estares a pensar nos problemas se o que tu queres realmente, se aquilo que tu precisas de momento é uma solução. Este pequeno foco de luz que tu estás a construir com a prática da gratidão vai-te dar as respostas que tu precisas. Pode não ser, muitas vezes, a resposta que nós queremos, mas é a resposta que precisamos. Eu também, nas minhas pesquisas e em memes, vídeos mais científicos, artigos, que seja, muitas vezes vejo comentários de pessoas que ou são muito céticas ou estão a sair desse ceticismo e chego à conclusão de que realmente há pessoas que sentem que não vale a pena agradecer porque ou sentem que não acontece nada de muito grandioso nas suas vidas pelas quais agradecer, ou que não são dignas, não são merecedoras de agradecer pelo que quer que seja. Eu sou apologista de que nós podemos e devemos agradecer literalmente por qualquer coisa. Desde uma peça de roupa que vestimos, a um degrau que subimos em direção aos nossos sonhos, a uma melhoria de uma dor, de uma doença, a uma mudança que pode até nem parecer muito positiva, mas que na big picture foi uma das melhores situações que nos poderia ter ocorrido. Agradecer, por exemplo, por uma peça de roupa. Agradeço por ter uma t-shirt pela qual vestir, em comparação com alguém que nem sequer tem uma manta para se tapar, ou agradeço por este casaco que comprei, porque foi um casaco que eu queria já ter comprado há muito tempo e que demonstra que ao longo deste tempo todo consegui adquirir recursos para obter o casaco. Eu ontem estava a falar com uma amiga minha e ela teve que ir ao ginásio dela buscar a sua mala e eu estava a pesquisar a mensalidade daquele ginásio porque eu estou numa de começar a estudar algumas mensalidades para escolher que próximo ginásio é que vou frequentar. E eu perguntei-lhe, olha lá, quanto é que tu pagas por este ginásio? Ela disse-me o valor e começou-se como que a auto-justificar pelo facto de lá estar, tendo em conta o valor que ela paga. Só que eu não precisava que ela se auto-justificasse. Primeiro porque, para mim, o ginásio é um fucking investimento. É preferível pagarmos um valor alto pela prática do ginásio, que também nos oferece infraestruturas diversas que nos permitem melhorar e otimizar a nossa saúde, do que não fazermos absolutamente nada e gastarmos esse mesmo valor futuramente com medicamentos e tratamentos que se calhar nem precisaríamos se em primeira instância nos tivéssemos prevenido. E eu disse-lhe mesmo, tipo, é super compreensível o facto de ter escolhido este ginásio em detrimento de outro, porque pela oferta de infraestruturas e serviços compensa super, e porque também é um investimento na tua saúde. E depois ela contextualizou o porquê dela ter escolhido aquele ginásio. E ela diz que quando fez a inscrição ela começou a chorar de alegria porque ela sempre quis ir para aquele ginásio em específico. E o facto de ela agora poder pagar por ele demonstra que ao longo destes anos todos ela conseguiu se preparar para estar lá. Então nós podemos agradecer por tudo, desde uma inscrição num ginásio, a poder comprar, por exemplo, alimentos que vão de acordo com o estilo de vida que nós queremos, a uma pequena venda dos nossos serviços e dos nossos produtos, do nosso sonho de vida, a uma viagem, a um abraço, a termos dormido bem, a termos onde dormir, podermos ver o mundo, mesmo que tenhamos de utilizar óculos de graduação como eu, que sou uma miúpe do caraças, ou termos um par de brincos que nos ajuda a sentirmos mais confiantes, comida que nos alimente, embora não seja ainda a comida que possamos ou queiramos comer, consumir, ao menos é algo que nos ajuda a alimentar-nos, a termos e para termos energia para, não é, levarmos a vida para a frente. Então, agradecer por estas pequenas coisas ajuda-me também a reclamar cada vez menos. Porque eu tenho uma tendência para ser muito reclamona e sei de onde é que isto vem. Só que quando eu reclamo, eu estou a desprezar, basicamente, muita coisa na minha vida, muitas circunstâncias que me trouxeram ao momento em que eu estou. Vamos supor que surge-me uma oportunidade em que, ok, posso não receber outra vez em questões de dinheiro, ou posso não receber o dinheiro que
que acho que mereço ou os recursos que acho que mereço, mas aquela oportunidade tem os seus lados positivos. Então por que eu haveria de reclamar pela oportunidade que não vai ao encontro da minha expectativa, quando posso simplesmente agradecer tendo em conta os outros recursos que estão envolvidos? Ou, por exemplo, sei lá, bater com o dedo na esquina da mesa, que é uma coisa super pequenina e que tendencialmente leva a que mandemos umas caralhadas para o alto. Por que não agradecer pelo simples facto de termos uma mesa onde comer? Entendes esta questão da relativização e de reclamar cada vez menos? Eu estou aqui a dar exemplos assim um pouco aleatórios, mas o reclamar menos também está muito associado a escolher olhar para as coisas positivas de uma forma realista, obviamente, e olhar cada vez menos para as coisas negativas se não for necessário. Porque é importante também termos um olhar sobre as coisas negativas, porque, como eu disse inicialmente no episódio, as coisas negativas são indicadores daquilo que precisamos de melhorar. Mas neste caso de reclamar cada vez menos, tem muito a ver com escolhermos sermos otimistas, realistas ou pessimistas, realistas. Também tem muito a ver com a questão de por que reclamar sobre algo que eu não posso controlar, não posso melhorar, não tenho qualquer influência sobre, quando posso utilizar esta energia para fazer algo que de facto me vá acrescentar, me vá ajudar a crescer e, como consequência, vai também impactar no mundo de maneira positiva. Pode não agradar a todos, mas se ajudar a transformar a vida de 2 ou 3 pessoas, a missão já está cumprida. Como tal, e para fechar os porquês de eu manter um diário da gratidão e aconselhá-lo também a que os outros o façam, eu sinto muita paz, porque tenho-me dado conta de que existe uma força maior que me ampara sempre, colocando o medo no seu devido lugar, deixando que o foco de luz se concentre em mim e que me dê o protagonismo que eu pertenço e que me dê o protagonismo que eu mereço. O medo é necessário, atenção. É o medo que nos protege muitas vezes de situações de perigo, é o medo que muitas vezes vem em jeito de intuição para que nós pensemos 2 vezes antes de nos colocarmos em determinadas situações. Mas muitas vezes o medo é o mesmo que nos coloca travões, obstáculos, que nos põe a mão assim no ombro e diz: se calhar não deverias ir por ali. E não é a intuição que está a falar, é o medo. E uma boa forma de conseguirmos perceber isso é através do nosso corpo. Porque se o nosso corpo sentir ansiedade, se calhar o medo tem razão. Se por outro lado o nosso corpo estiver super relaxado, super calmo e mesmo assim tivermos uma vozinha que nos diz: tens a certeza? Se calhar essa voz é um medo excessivo e é um medo a abusar do seu poder sobre nós. Agradecer ajuda-me mesmo a sentir essa paz e ajuda-me a ter esta visão mais global de como é que a vida pode ser e como é que a vida não pode ser. Por isso é que eu aconselho muito a que adotes esta prática diária. Podes começar por 3 coisinhas pelas quais te sintas grato ou grata. Podes desenvolver esses pontos, como podes ser super raso, podes também desenvolver. Se não souberes pelo que agradecer, podes, por exemplo, pesquisar no Pinterest ou no Google Journal Prompts, que basicamente são ideias de journaling, ideias de temas para desenvolveres num processo de journaling. E dali, imagina que o tema é: escreve sobre o que é que fizeste no teu dia, ou escreve sobre como é que te sentiste perante uma determinada situação, e começas a escrever sobre isso e chega à parte em que tens de agradecer. E se calhar perante aquela situação tens a agradecer pelo facto de teres tido coragem de dizer aquilo que pensavas, de mesmo com medo teres saído de casa para enfrentar a situação, e teres chegado a casa seguro, sem qualquer precalço, podendo estar naquele momento sentada a escrever e a pensar sobre a tua vida e o teu dia. Por exemplo, também eu há uns anos estava a desenvolver um planner do autoconhecimento, o Verde de Flora. Se não tiveres ideias sobre o que agradecer, eu vou deixar aqui o link
na descrição para o Planner Verde de Flora, que é completamente gratuito. Aliás, é um projeto que eu quero retomar, só não sei como, ainda estou a pensar no que é que eu posso fazer com o Planner. E deixo aqui o Planner porque basicamente era mesmo para estimular o autoconhecimento. Eu faço perguntas, lanço temas acerca dos quais podes ir pensando, escrevendo e desenvolver ali o diário da gratidão. Por isso acho que vai ser assim vai ser bom para ti e vai ser bom para mim, porque vou recuperar o projeto de certa maneira e quem sabe daqui para a frente não lhe acrescento umas páginas e dou-lhe outro formato. Enfim, espero que tenhas gostado, espero que te tenha ajudado de qualquer forma. Qualquer dúvida, questão, sugestão, envia para o e-mail do podcast, que é o congressobotânico@gmail.com. Vou deixar aqui o link do meu Instagram pessoal, que é onde eu lanço os novos posts do blog, os novos episódios, receitas aleatórias, pensamentos super engraçados também. Deixo também o link do meu Instagram artístico, o link do meu blog, do meu livro, da newsletter, que agora sai às segundas-feiras. E caso queiras apoiar o meu trabalho para que eu consiga trazer mais conteúdo relevante e que te ajude no teu dia-a-dia, com um valor simbólico podes pagar-me um chazinho através do Buy Me a Coffee. É só clicar no link e fazer a pequena doação. Beijinhos e abraços. Vemo-nos por aí.